Senhor queridos, estamos iniciando mais um podcast de seu canal RBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Destino Final dos Mortos, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre. E hoje estaremos comentando a penúltima lição do trimestre. Vamos falar sobre esse assunto de extrema importância, onde muitas pessoas ainda têm dúvida, não só as salvas em Cristo, mas o mundo certamente não sabe nada. E mesmo assim eles têm uma visão distorcida, mas o crente tem que saber, meu irmão, qual o seu destino final, o que acontecerá no fim dos tempos. Então vamos comentar a lição de número 12, lições bíblicas jovem, que tem como título O Destino Final dos Mortos. O primeiro tópico da lição vai falar sobre para onde os mortos vão. É interessante que o autor vai começar falando sobre esse enigma da vida e da morte, porque quando Deus cria o homem e estabelece o homem aqui na terra para cuidar, no caso naquele tempo, olha, quando cria Adão e Eva para cuidar do jardim do Éden, Deus tinha um projeto, um plano para o homem, e o plano era para o homem viver sobre essa terra e certamente não passar por esse estado agonizante que afeta todos aqueles que são próximos àquelas pessoas que morrem, porque o ser humano morre. Por quê? Porque o nosso primeiro pai Adão pecou, e com o pecado veio a morte, tanto espiritual, porque ele já morreu espiritualmente naquele momento, quanto a morte física. E vai acontecer uma morte, meu irmão, que é a morte eterna, ou seja, viver a eternidade sem Cristo, que é essa morte que nós estamos falando. Mas nós estamos falando tudo disso aqui para entendermos que algumas pessoas, vamos falar assim, a maioria das pessoas vão passar pela morte. Os únicos que não vão passar pela morte, as Sagradas Escrituras já nos fala que foram Elias não passou pela morte, nem Enoque, e os que forem arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e os que não morrerem durante o período da grande tribulação, porque eles vão entrar no milênio e certamente vão viver muito tempo. Alguns certamente vão morrer, que vai existir morte no milênio, embora muito reduzida, porque as pessoas vão viver bastante tempo. Isso já nós comentamos na lição que falava sobre o milênio. Se você está curioso e não sabe muita coisa sobre o milênio, tem uma lição especificamente para falar sobre o milênio. Mas o que nós devemos entender com relação a esse enigma da vida é que o homem vem a morrer. O ser humano passa pela morte. Muitos já morreram. E qual o destino dessas pessoas que já morreram? Em que situação elas se encontram agora? E qual vai ser a situação dela quando Cristo vier? Quando Cristo chamar todos diante do juízo final, para os ímpios e para os santos que forem arrebatados, porque vão ressuscitar para a vida eterna, para o tribunal de Cristo, que é um tribunal de recompensas. Então, o que nós devemos entender é que teve origem a vida. O homem veio a pecar e com isso entrou a morte tanto física quanto espiritual, quanto a morte eterna. E Cristo veio para estabelecer esse elo que foi perdido pelo nosso primeiro pai, que foi Adão. Pois bem, dando prosseguimento ao que nós estamos comentando aqui sobre essa parte do destino final dos mortos, porque nós estamos falando aqui daquelas pessoas que morreram. Existem as que morreram com Cristo, em Cristo, e as que morreram sem Cristo. E vai existir, tem que existir essa divisão. Por quê? Porque existem pessoas que desejaram viver sua vida aqui na terra longe de Cristo. Então, essas pessoas que viveram a parte de Cristo, qual o destino dela hoje? Onde elas estão hoje? Qual o destino final? No fim dos tempos, mesmo e também para os santos. O que está acontecendo, irmão? Então, nós devemos fazer um paralelo e entender. Nós devemos compreender. Existem dois grupos, meu irmão. Um grupo que andou com Cristo, serviu a Cristo, foi fiel a Cristo, e existe o grupo que viveu longe de Cristo, não cumprindo os mandamentos de Cristo e os preceitos divinos. Então, temos dois grupos. Então, esses dois grupos, ambos passam pela morte, porque a morte veio, é uma realidade na vida do ser humano. É uma realidade. Mas hoje a situação de quem morreu com Cristo
E de quem morreu sem Cristo já está traçado, porque as Sagradas Escrituras nos mostram de forma clara quando Cristo nos conta a história de um rico e de Lázaro. É uma história, meu irmão, um fato real, não é uma parábola. Nós devemos compreender, quando lermos as Escrituras, meu irmão, entendermos. A epígrafe de muitas Bíblias fala que é a parábola do rico e Lázaro. Não é parábola, meu irmão. E também os irmãos têm que entender que é epígrafe. Epígrafe é o título. Tem Bíblias que colocam o título nas passagens. Multiplicação do pães. A parábola do bom samaritano. Os irmãos têm que entender que essa epígrafe é colocada pelos editores da Bíblia. E não tem inspiração divina essas epígrafes que coloca ali. Por isso, podemos afirmar, meu irmão, que não é uma parábola. Porque quando nós fazemos um estudo mais apurado do que é uma parábola, nós percebemos em primeiro instante, que parábola não cita nome de pessoas. Você pode ver todas as parábolas, todas, ela não cita nome de pessoas. Cristo aqui estava falando de um fato, de algo que aconteceu. E ele estava mostrando isso. Então, com relação a epígrafe, meu irmão, você tem que ter cuidado. Porque nem sempre a epígrafe vai dizer o que realmente é. Outro caso interessante é a parábola do samaritano, que eles falam, é a parábola do bom samaritano, mas em nenhum momento ali fala que o samaritano é bom samaritano, embora ele fez uma ação boa. A parábola é a parábola do samaritano. Então você tem que entender isso, é a parábola do samaritano. Então nós devemos entender. Outra também, a parábola do filho pródigo. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. Então nós devemos entender que o texto vai mostrar o que de fato está acontecendo. No nosso caso aqui, nós estamos falando sobre um evento que Cristo citou, que aconteceu porque é Deus e sabia tudo. E Cristo explica para aqueles homens que o rico viveu nessa vida de forma regrada, fazendo as coisas tudo ao longe de Deus, a parte de Deus, fazendo e deixando as coisas acontecer, sem querer saber de um Deus que salva, que liberta, que cura. Enquanto o pobre do Lázaro vive essa vida sofrida, mas ele não foi para o céu, para o paraíso, vamos falar assim, para o paraíso, o estado intermediário que ele se encontra hoje, porque ele era pobre, porque ele sofria, não, porque ele era fiel. Porque seguia os mandamentos de Deus, porque era um crente fiel. E Cristo está mostrando um exemplo do que aconteceu com um fato real. E os dois morrem. Só que quando os dois morrem, a situação, meu irmão, no estado intermediário é invertida. Enquanto o rico vai para o inferno, o Lázaro vai para o seio de Abraão, que é o paraíso. Outra coisa que nós devemos entender, meu irmão, é a palavra inferno. O inferno que nós estamos falando aqui é o Hades, porque no grego, o inferno tem 3 palavras que designam o inferno. Então nós devemos compreender e entender que esse inferno que nós estamos falando aqui é o estado intermediário e não o lugar final, que vai ser inaugurado pelo falso profeta e o anticristo, que nós já falamos sobre isso, que é o lago de fogo e enxofre, o Geena. Então o Geena, o inferno, que tem a tradução de Geena, é o estado, o lugar final, o destino final, tanto do diabo com os seus anjos, assim como aqueles homens que não viveram com Cristo, ou seja, morreram sem a salvação. Então o estado intermediário que vai acontecer é isso. No estado intermediário hoje, quem morreu com Cristo está no paraíso, conhecido como seio de Abraão, esperando o grande dia da trombeta tocar, porque eles vão ressuscitar. Porque a ressurreição é um caso, meu irmão. Observe que essas pessoas, eles não estão com seus corpos que morreram aqui na terra. Eles estão com o seu espírito e alma consciente. É interessante falar disso, consciente, porque a história do rico e do Lázaro nos mostra isso.
que os dois tinham consciência, tanto quem está no inferno quanto quem está no paraíso. Tem inferno, inclusive, das coisas que se passaram aqui na terra. Porque esse foi o questionamento do rico. Ele queria voltar para mostrar para os seus familiares, para dizer qual é o caminho certo. Ele queria voltar, porque agora, depois da morte, ele compreendeu e entendeu que tudo que ele fez levou para um caminho adverso, ou seja, um caminho diferente daquele que Cristo e Deus têm preparado para os seus. Então, o estado intermediário é isso, meu irmão. É a situação dos mortos hoje. Hoje, quem morreu em Cristo está no paraíso. Quem morreu sem Cristo está no inferno. E ambos estão esperando os fatos que irão acontecer no fim do tempo, só que com destinos diferentes. Então, nós devemos compreender isto. Então, isso tem que ficar patente e nunca mais, meu irmão, criarmos dúvida quanto a isso. O ímpio vai para um lugar e o justo vai para outro. Os dois, quando morrem, eles não ficam no mesmo lugar, esperando o ímpio, no caso, o juízo final, e o crente esperando no tribunal de Cristo, não. Mas o crente já está com Cristo no paraíso, vamos falar assim, porque ele já está gozando de alguns privilégios da eternidade que passará por Cristo. E não é à toa que Paulo fala sobre isso aos Filipenses. Ele fala que queria, se ele morresse, ele já estaria com Cristo. Mas se ele precisa estar nessa casa terrena falando do seu corpo, ele fica para fazer a obra. E a ressurreição vai se dar, meu irmão, por causa disso. Porque o nosso corpo vai ser restabelecido. E seremos semelhantes a Cristo. Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou no seu corpo glorioso. Não sujeito mais às leis físicas, às leis da natureza. E assim nós seremos. Vai ser nesse corpo que você tem. Porque se Deus traz à existência aquilo que não existe, como se ela já existisse, imagine trazer o corpo do ser humano que já existiu. Deus vai trazer, meu irmão. Você vai ter o seu corpo, só que agora vai ser um corpo imortal, incorruptível, ausente de pecado. Então esse é o estado intermediário. O estado intermediário, como nós falamos, é a situação dos mortos hoje. Nós falamos também sobre essa ressurreição dos mortos, que é a esperança de todo cristão. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a pregação do evangelho seria vã, porque a esperança de todo crente salvo em Cristo é ressuscitar e viver com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, quando pregava, ele pregava sempre o Cristo crucificado e ressurreto, porque ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E essa promessa Deus tem feito ao longo do tempo, não só na nova aliança, como na antiga aliança. O autor aos Hebreus fala que Abraão, quando vai oferecer Isaac, ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar ele. Ou seja, a crença, meu irmão, em ressurreição já é desde o passado. Embora Abraão estivesse crendo numa ressurreição do corpo físico, porque foi uma revelação progressiva, essa parte da ressurreição dos santos que veio culminar no Novo Testamento, mas o próprio Cristo nos falou. Quando ele vai a caminho para ressuscitar a Lázaro, ele fala: eu ressuscitarei no último dia, falando do final dos tempos. Então nós devemos entender todas essas coisas para compreendermos o que a palavra de Deus nos fala sobre a morte, o estado intermediário e a ressurreição, porque a ressurreição vai acontecer. Então, quando se dará a ressurreição de todas essas pessoas, de todo o mundo, vamos falar assim? Observe, nós falamos sobre isso, só que nós falamos de maneiras paulatinamente, ou seja, a cada lição, quando entrava no assunto, nós tocamos no assunto. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que os santos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão
no arrebatamento da igreja, na volta invisível de Cristo, ou seja, Cristo vai raptar a sua igreja, aqueles que serviram a Cristo e viveram com ele. Cristo irá ressuscitar para ir ao encontro do Senhor nos ares, para vivermos no céu com Cristo durante um período de 7 anos, até que Cristo vai regressar a esta terra. Então vai acontecer sim, meu irmão, essa ressurreição do justo, que é chamada a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então essa ressurreição para a vida, meu irmão, ela já se iniciou. Por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Então, Cristo já foi o primeiro. Observe que a primeira ressurreição, ela não é um evento que vai acontecer unicamente de uma só vez, não. Ela vai acontecer ao longo do tempo até o desfecho final, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo já ressuscitou. E essa é a nossa esperança, porque ele ressuscitou. Então, a primeira ressurreição, quando vai acontecer? Ela já começou. A resposta é essa, ela já começou. Cristo é a primícia dos que dormem, já veio para a promessa, para termos esperança naquilo que Cristo prometeu. Então, Cristo é o primeiro. A primícia dos que dormem é Cristo. No arrebatamento da igreja vai acontecer de pessoas ressuscitarem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Tudo isso faz parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então Cristo é a primícia, depois os que forem arrebatados e os que forem transformados vão ser transformados. No caso, a ressurreição vai ser para os mortos, mas os vivos vão ser transformados. Vamos habitar com Cristo durante 7 anos. Cristo vai voltar para esta terra e durante esses 7 anos vai haver salvação na grande tribulação e muitas pessoas vão morrer, mas por enquanto vão estar na terra mortos. Mas quando Cristo vier, porque Cristo vai vir, isso é claro mesmo, em Apocalipse 6 fala do que estão sendo mortos, eles estão ainda esperando, e eles clamam para Cristo trazer vingança sobre aqueles que fizeram mal, e Cristo fala, ainda não é chegado o tempo de todos os conservos que vão se converter durante a grande tribulação, e Cristo dá-lhe vestiduras brancas para eles aguardarem, porque a igreja já estará com Cristo, em corpo glorificado, em seu estado eterno final. Mas os que morreram durante a grande tribulação, não. E eles vão ressuscitar quando Cristo voltar. Agora você tem que entender isso. Quando Cristo voltar, sua volta visível para estabelecer seu reino milenial na terra, é que irá acontecer mais essa parte da primeira ressurreição, que é os que morreram durante a grande tribulação. Observe, meu irmão, que é fases, que esse evento da primeira ressurreição é de várias fases. Cristo é a primícia dos que dormem, depois os que forem arrebatados, ou seja, no arrebatamento, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, depois da grande tribulação, os que morreram não negando a Cristo durante a grande tribulação vão ser ressuscitados. E depois ainda tem depois do milênio, meu irmão, que Cristo vai estabelecer seu milênio. E isso nós estamos falando apenas da primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo. Imagine só, nós não falamos ainda da ressurreição dos ímpios, mas vai também ressuscitar. Mas por enquanto nós estamos falando da primeira ressurreição, que é para a vida. Cristo é a primícia, no arrebatamento, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Quando Cristo voltar depois da grande tribulação, ou seja, depois de 7 anos, algumas pessoas vão ser ressuscitadas porque morreram em Cristo. E por fim, no fim do milênio, quando Cristo reunir todo mundo para o grande dia do juízo final, para reger, para julgar os ímpios, dar a sua condenação final, a sua sentença final, vai acontecer também a ressurreição das pessoas que morreram durante o período do milênio, e certamente vai morrer pessoas que foram salvas em Cristo, porque nós falamos sobre isso, das pessoas que vão participar do milênio. Vão ter os crentes que voltaram com Cristo em corpos glorificados e as pessoas em corpos físicos que não foram transformadas, ainda sujeitas ao pecado, e muitas vão viver com Cristo.
e vão morrer em Cristo. Então essas pessoas vão ressuscitar. São os rabiscos, nós chamamos de rabisco da ressurreição. Vão ressuscitar. Então essa é a primeira ressurreição. O autor da lição coloca como se a primeira ressurreição se findasse quando Cristo voltasse depois da grande tribulação, mas não. Tem as pessoas que vão morrer em Cristo durante o período milenial e elas vão ressuscitar em corpos gloriosos para habitar com Cristo. Então essa é a primeira ressurreição, que é para a vida. Existe também uma segunda ressurreição, que é para a condenação, que é para a morte, que é a ressurreição dos ímpios. Os ímpios só serão ressuscitados, observe só, os ímpios só serão ressuscitados depois do milênio, depois da guerra de Gog e Magog. Só no final, meu irmão, imagine só. E eles vão ser ressuscitados não em corpos glorificados, em corpos gloriosos, espirituais, não. Eles vão ser ressuscitados em corpos físicos, em matéria. Nesse seu corpo, se tem cicatriz, vai vir com a cicatriz. Se tem uma marca, vai vir com aquela marca, porque vai ser no seu próprio corpo. Vai ser no seu próprio corpo. Eles vão ser ressuscitados. Mas não é uma ressurreição para a salvação, é ressurreição para receber a gradação do seu pecado, do seu mal. Porque quando ele for lançado num lago de fogo e enxofre, que já foi inaugurado pelo falso profeta e anticristo, que eram dois homens, serão dois homens, e eles estão lá em seus corpos físicos, sofrendo. Já se passaram 1000 anos e eles estão lá. E depois desses 1000 anos, os ímpios vão ser lançados também lá. E vai existir essa gradação de punição, de sentença. As pessoas que vão estar ali, elas vão sofrer de acordo com seus atos cometidos aqui na terra. Um assassino, um homicida, o seu sofrimento vai ser maior do que aquela pessoa que viveu longe de Cristo, que não roubava, não matava, mas não queria nada com Cristo. Vamos falar assim, o ateu, que seguia a moral e a ética, mas não creu em Cristo, porque a salvação, meu irmão, é unicamente em Cristo. Tem que passar por Cristo, tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não existe salvação. Para a pessoa ser salva, tem que passar por Cristo. E isto é desde o Antigo Testamento até hoje, porque a extensão do sangue derramado por Cristo, ela é tanto retroativa quanto uma perspectiva futura quanto presente, porque os santos do Antigo Testamento morreram acreditando na promessa do Messias que havia de vir. E ele veio. Então, todos foram salvos em Cristo. Nós hoje somos salvos em Cristo porque cremos que Cristo veio. Nós não vimos Cristo, mas nós cremos que ele veio, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E quem morreu antes de Cristo vir, eles também não viram Cristo, mas eles acreditavam que haveria de vir um Messias que restauraria tudo. Então a salvação é em Cristo pela graça de Deus. E os justos passaram pela primeira ressurreição para a vida, e os ímpios agora vão ressuscitar para comparecerem no juízo final, diante do grande trono branco, para receber sua sentença, que é essa parte que nós estamos falando, essa sentença, essa sua gradação da sua condenação. E vai ser isso que vai acontecer, meu irmão. Então nós devemos entender que esse estágio intermediário que nós falamos na lição, é a situação dos mortos hoje, vai acontecer uma ressurreição, que é a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. A ressurreição para a vida, ela já se iniciou, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Então Cristo já ressuscitou, e no arrebatamento vai acontecer mais pessoas sendo ressuscitadas para encontrar com Cristo. Depois da grande tribulação, depois também do milênio, isso tudo vai acontecer fazendo parte da primeira ressurreição, que onde Cristo é a primícia do que dorme. E a ressurreição para a morte é a ressurreição dos ímpios, que vai ser em corpos físicos, não em corpos glorificados. Imagine só, se o anticristo e o falso profeta já estão lá no inferno que eu falo agora aqui no Geena, no lago de fogo e enxofre que eles vão inaugurar, durante 1000 anos sofrendo, e o corpo não se deterioriza,
Assim vai acontecer também com os ímpios. Porque o crente que morreu em Cristo já estará com o corpo glorificado, mas o ímpio, esse corpo dele não vai se acabar, meu irmão. Ele vai ter o tormento, sofrimento eterno, diferente dos salvos em Cristo, que vai viver uma vida de gozo eterno ao lado de Cristo. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando nossa lição, a lição de número 12, que falou sobre o destino final dos mortos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, deixe no comentário, não deixe de nos acompanhar, de assistir, meu irmão, e escutar os nossos comentários. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.